Santo para falar para eles. Comecei a orar ao Senhor, ele falou assim comigo, vai lá em Lucas. Comecei a folhear Lucas, ele falou, Lucas 10, 38, a qual Jesus vai a uma casa de 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro. E essas 3 pessoas, elas são muito chegadas de Jesus. Jesus amava muito essas 3 pessoas. E ali está escrito assim, indo eles no caminho, entrou em uma aldeia, Betânia, talvez em outras traduções. Certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhes, me ajude. Respondeu Jesus, Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Muitas vezes eu já ouvi essa pregação, falando de Marta, que é dispersa, ansiosa, muito atarefada. E o Senhor trouxe essa palavra para mim. Eu querendo trazer uma ministração, ou talvez uma palavra de oportunidade no culto da música. E essa palavra é a minha vida. Amém, Jesus. Porque quando fala de Marta aqui, ansiosa com tudo, porque que nem eu relatei aqui que eu perdi muitas coisas, e hoje eu ando preocupado com o meu trabalho, trabalhando muito. E aí isso nos tira o foco. E o foco nos traz fazer a gente ficar disperso. Porque a gente levanta de manhã, faz um planejamento, vou chegar lá, vou trabalhar assim, vou fazer tal, e quando eu terminar, vou chegar em casa, fazemos vários planos. Mas na verdade, esquecemos da nossa premissa, né? Eu falei assim, não, eu vou levantar amanhã, vamos separar um tempo para o Senhor Jesus, vou orar, vou ler a palavra, e depois vou planejar o meu dia. Se ele der certo, glória a Deus, se não, graças a Deus também. Mas se nós lermos essa palavra aqui, nós temos que ser Marta também, um pouco de Marta e um pouco de Maria, porque o nosso trabalho é importante, os afazeres da casa é importante, cuidarmos da nossa família é importante, mas Maria escolheu a boa parte, ouvir a Deus. Então, que quando nós pararmos para ouvir a Deus, né, nós estaremos cuidando da nossa família, da nossa casa, dos nossos afazeres, do nosso trabalho. Quer ver uma coisa interessante? A gente vem para o culto. Chega aqui no culto, a gente fica preocupado que tem que sair, talvez quem trabalha à noite, de porteiro, alguma coisa assim, fica toda hora olhando ali, preocupado. Ou se o trabalho não traz uma responsabilidade que a gente tem que ficar atento ao celular. Peraí. Descansai. Aleluia. Glória a Deus. Peraí. Então, qual culto nós vamos prestar aqui? Ao Senhor ou ao nosso trabalho? Às vezes a gente vem buscar uma bênção aqui, tem alguém nosso acamado lá no hospital ou em casa, e a gente fica atento ali, preocupado com isso, sendo como Marta aos seus afazeres. Mas se estamos aqui buscando a presença do Senhor Jesus, Ele também está lá. Ele está lá no nosso trabalho. O nosso trabalho é do Senhor, a nossa saúde é do Senhor, a nossa vida é do Senhor. Só que eu demorei a perceber isso. Eu andei 14 anos fora da presença do Senhor, e essas consequências foram muito graves. Por quê? Porque eu estava disperso. E quando nós nos tornamos dispersos, nós começamos a ficar cegos. E não é que eu sou perfeito hoje. Não.
Eu tenho que confessar a vocês, o pecado hoje, ele tenta me amassar todo dia. E não tem sido fácil a minha vida, reestruturar ela de novo. Porque hoje eu me encontro com quase 42 anos de idade, tendo que reconstruir uma filha com uma neném. Mas o mais importante é ver as pessoas que caminharam comigo no meu momento de angústia e olham para mim, graças ao Senhor Jesus, e eles falam: Samuel, como é que tu consegue ter tanta tranquilidade e paz em si? Eu falei assim: porque não sou eu mais, porque Cristo vive em mim. E aí eu passo a ser Maria nesse momento, aproveitando a boa parte. Glória a Jesus. Porque Maria focou a boa parte. Ela soube dosar. Ela soube equilibrar. E nós temos que ter equilíbrio. Porque às vezes, mesmo se a gente quiser muito de Deus e buscar muito a Deus, vai ser bom. Mas nós vamos deixar algo a fazer. Nós vamos se tornar radical, religiosos. Então, temos que ter o quê? Um equilíbrio. Foco, tudo que a gente for fazer. Maria sentou-se ao pé de Jesus para ouvir seus ensinamentos. Eu confesso a vocês que tem dia que está tão pesada a minha caminhada que eu sento na sala lá e depois me ajoelho para orar ao Senhor. Eu não consigo orar, mas eu ajoelho. E nesse dia que a minha boca não fala palavras, Deus, aleluia, é o dia que o Senhor mais me ministra o meu coração. Amém, Jesus. Que eu paro de falar e o Aleluia. Senhor começa a falar sobre Deus. Amém, Jesus. E aí eu começo a escutar a voz do Senhor como Maria escuta aqui. Aleluia. E é o dia que eu saio de casa mais fortificado, né? E hoje, qualquer oportunidade que eu tenho, eu quero pregar a palavra. Hoje eu não tenho vergonha. Essa semana mesmo, era quarta-feira, irmãos, eu estava no meu trabalho. O irmão Hélio está ali, está trabalhando comigo. Devia ser umas 9h40 da manhã, da noite já, preciso assim. E olha o que eu estava fazendo, eu estava colocando porcelanato. E as pessoas de qual me empregaram, estou reformando uma cozinha, chegaram lá. E o Espírito Santo me tomou e eu comecei a falar da minha vida e comecei a chorar perante eles. Apesar de pensar assim, parece ser um momento, uma fragilidade, uma fraqueza minha. E eles estão afastados um pouco da presença do Senhor. Vão, mas vão muito pouco. E eu comecei a contar da minha vida naquela noite com aquele homem, com aquela mulher ali. E falando que o Senhor tem ministrado na minha vida. E falei para ele, trazer um conforto para a nossa família muito bom. E naquela noite o Senhor falou comigo. Porque assim, eu estava ali trabalhando até a tarde, fazendo hora extra. Porque eu quero trazer um conforto para a minha família. Mas eu já estava me cobrando naquele momento, porque eu estava ali e eu tinha que estar nessa manhã e eu já tinha que estar me separando. E apesar de eu estar me separando a semana inteira, eu precisava fazer mais e mais, porque se eu ainda fizesse mais e mais, ainda seria pouco. E o Senhor falou assim, eu vou te dar uma oportunidade. Aleluia, Jesus. E eu comecei a entregar essa palavra para eles. Aleluia. Servindo para mim. Porque a palavra, não só para mim, eu não sou um pastor, não sou um professor de teologia, mas eu acredito que toda vez que um mensageiro vem trazer uma mensagem, ela trata primeiro no seu coração, o Senhor tratando com ele, para depois tratar com a sua igreja. O Espírito Santo vem, ministra com a gente, depois vai ministrar com cada um. E eu comecei a pregar por aquele pessoal ali, e fiquei emocionado, chorei. E falei com ele, o conforto é muito bom, a gente tem que trabalhar, trazer conforto para dentro de casa, pagar nossas contas, sermos honrados a isso, né, para que não possamos sermos envergonhados, mas se colocarmos isso como prioridade, estamos correndo atrás do vento. E falei com ele assim, não vou tocar o nome dele, falei com o nome dele, falei assim, se o Senhor hoje chegar aqui, bater e te pedir, fulano de tal, o que tens a apresentar para mim nessa noite? O
que temos de apresentar ao Senhor nessa manhã de domingo, nessa consagração. O que fizemos durante a semana e chegaram hoje a apresentar ao Senhor. E aí eu saí dali, falei com o guarda assim, pode juntar as ferramentas tudo, porque a hora extra já está paga. Aleluia. O Senhor já trabalhou. E ali eu vim quinta, sexta, ontem eu estava lá em casa e toda vez que eu li essa palavra, ministrava uma coisa. Eu falei, Senhor, mas são tantas as coisas, como é que eu vou falar isso tudo num tempo de 15 minutos? Já estou até recebendo um pouco. Aí o Senhor falou assim, porque parece que vocês são donos do tempo, mas o tempo é meu. Vocês planejam, eu planejo muita coisa, mas quem cumpre é o Senhor. Porque eu fui ministrado uma vez e eu aceitei isso para mim. Porque fala assim, quem tem promessa de Deus não morre. Eu discordo disso. Morre sim. Porque às vezes você pode receber uma promessa de Deus e não andar firme com o Senhor e morrer. Porque o Senhor só é fiel com aqueles que é fiel com Ele. O Senhor só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. A palavra da videira fala, aquele cortar o ramo e jogar aí fora. O que é jogado fora é lixo. Não serve. Mas aí o Senhor falou comigo assim, Samuel, para terminar, para falar que é o dono do tempo, para nós tomarmos cuidado aos nossos afazeres, nos consagrar mais, o Senhor falou assim, abra lá em Marcos, é um versículo, se a gente parar para analisar ele, para mim é muito forte, Marcos 13, 32, vou ler só esse, Marcos 13, 32, a respeito, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, Jesus, senão o Pai. Marta atarefada, nós atarefados no dia a dia, corre para lá, corre para cá, e Jesus e Maria sentaram no pé de Jesus. É o que nós temos que fazer. Trabalhar como Marta, com a nossa responsabilidade, mas o foco é em Jesus. Porque queremos planejar tanto e o tempo não é nosso. Porque Jesus, quando estava aqui, toda a sua divindade e inteligência, mas como 100% homem, não saberia a hora que iria voltar. Saberia que iria dar a vida por nós, ressuscitarmos e ir ao céu ao Pai, interceder por nós, enviando o seu Espírito Consolador. Mas daquele dia, nem os anjos que estão lá, nem o Filho, que é Jesus, sabe? Prestem atenção, gente. Temos que estar atentos e não dispersos. Porque Jesus pode voltar a qualquer hora. Quem morrer agora, Jesus está voltando para ele. Voltou. Então, se nem Jesus, que é o Filho, que está com o Pai, sabe quando vai voltar, mas está se consagrando com o Pai, em toda a sua divindade, e o Senhor Jesus fala assim, meu filho, vá buscar a minha igreja. Ele virá com todo o seu amor buscar nós, que nós possamos estar, a partir dessa manhã, menos dispersos, mais focados e equilibrados na manhã. Amém, Jesus, aleluia. Para termos os ouvidos sensíveis e um coração mais aquebrantado ao chamado do Senhor, e que os nossos planos sejam os planos do Senhor e os nossos sonhos sejam aqueles que o Senhor planejou para nós. Porque nós planejamos sonhos para nós bons, mas o Senhor tem um extraordinário preparado para nós vivermos. Eu posso falar isso porque eu estou vivendo o sobrenatural do Senhor Jesus. Apesar de não ter minha casa ainda, o Senhor está estruturando a minha vida de tal maneira que eu nem precisaria de uma casa para morar. Porque o que Ele fez na minha vida, o pastor sabe que eu compartilho as coisas com Ele, é algo sobrenatural. Eu estar aqui hoje é um milagre do Senhor. Eu estar aqui hoje. Porque esta oportunidade que o irmão me concedeu, foi o Senhor que deu a ele me conceder. Para que eu retornasse ao caminho dele
e retornasse uma caminhada de foco e equilíbrio ao Senhor e tornasse aquela promessa que tal foi feita na minha vida. Amém, Jesus. Há um tempo atrás, que eu seria um anunciador do Evangelho, Aleluia. no meio da minha vida, o Senhor Jesus converteria muitas pessoas. Amém, Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estou semeando e os frutos estão vindo. Mas esses frutos não são para mim. Aleluia. Quem vai saborear e deliciar desses frutos é o nosso Senhor Jesus. Amém, Jesus. Gente, eu agradeço essa manhã. Foi muito importante para mim essa semana, essa palavra. Muito importante para a minha família eu estar aqui, né? E tenho certeza em Jesus, o nosso Redentor. E isso é só o início da minha caminhada. Senhor, meu pastor, posso fazer uma oração? Vamos, fiquemos de pé, queridos. Amém. Maravilha, pode ficar à vontade. Senhor Deus, Aleluia. quero te agradecer por esse privilégio de estar falando do teu amor. Nessa manhã, qual nós nos preparamos para ti, Senhor. Esse ato de consagrar, Senhor, nos preparando nosso espírito, Senhor, para ti. Que possamos sair daqui, Senhor, transformados, renovados, avivados pela tua palavra. Do mesmo jeito que tu falaste comigo, Senhor, que o teu Espírito Santo possa ter dado uma parte da melhor como Maria recebeu naquela noite ou naquela tarde. Mas nós receberemos nessa manhã. Sim, Senhor, seja com a nossa família, abençoa o nosso trabalho. Sim, e o mais importante, Senhor, derrama o seu bálsamo sobre as nossas cabeças, para que os nossos pensamentos, Senhor, estejam voltados para ti, Senhor, para que buscamos a tua presença sobre as nossas faces. E assim, Senhor, temos um coração avivado em ti, Senhor. Toma essa igreja, o pastor Joel e esses ministérios, todas as suas mãos, Senhor. Esses ministérios, Senhor, que eles possam ser cada vez mais avivados na tua presença. Dê sabedoria e, Senhor, ministra o coração de cada líder, que não é fácil estar na sua presença. E quebra todo jugo. Em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor, por favor, porque somos dependentes da tua graça, do teu amor. Amém. Muito obrigado. Quando você recebe essa palavra, digo amém, querido. Amém. Samuel foi um presente de Deus com essa palavra para nós. Amém? Queridos, tem um cafezinho, vamos descer agora. É para todo mundo. Tem muita coisa, temos que comer tudo. Não